Eu vi a minha mãe morrer diante dos meus olhos na noite de Natal. E essa foi uma das maiores experiências de fé e dor que já vivi em minha vida. Mas para chegar até aqui nessa história, é preciso falar de amor, e de amor em sua forma plena. Eu sou um milagre, a minha vida é um dom e eu sou abençoada por Deus. Eu sou a Lilian Maria, sou casada e estou à frente da Maria Personalizada. A minha mãe engravidou aos 18 anos, em um tempo bem diferente do nosso, e teve toda a sua vida mudada. Ela poderia ter escolhido não levar adiante aquela gravidez, porque não teve muito apoio por motivos visíveis e invisíveis. Ela estava cursando o último ano do ensino médio e a decisão pelo seu sim à vida, a minha vida, fez com que ela tivesse que interromper os seus estudos. Passou por muitas humilhações, foi escarrerada aos 9 meses, mas mantinha firme a decisão de me trazer à vida. A minha mãe já tinha estabelecido uma conexão de amor comigo. Quando nasci, minha mãe, uma menina assustada, foi levada ao hospital por uma vizinha, porque a minha avó estava fora trabalhando. Lá, deu à luz a uma menina de 5,5 kg num parto normal. Ainda se recuperando do parto, teve o dissabor de receber uma visita indesejada por motivos visíveis e invisíveis. Era insistente a investida maligna de fazê-la desistir de mim, mas ela seguia em frente. Após um período depois do parto, ela teve o que chamamos hoje de uma depressão pós-parto. Mas naquele tempo não se tinha muitas informações, e essa mesma falta de informação levou minha mãe a ser internada no hospital psiquiátrico. Lá, ficou internada por alguns dias, até que minha avó, junto com as tias e um tio, foi retirá-la de lá. E todos esses frutos desses traumas, ela guardava em seu coração, porque não a ajudava. Depois de alguns anos, numa nova relação, ela continuava sofrendo, pois todo o seu esforço era de me proporcionar o melhor. A minha mãe não conseguia emprego, ela vendia produtos cosméticos. O seu companheiro, por motivos visíveis e invisíveis, não facilitava, o que fazia sofrer mais e a mim também, porque ele não queria criar filha de outro homem. Cansada de toda aquela situação, a minha mãe tomou a decisão mais difícil e dolorosa, que foi se separar de mim e entregar os cuidados da minha criação à minha avó paterna, uma pessoa que ela amava e confiava muito. E aos meus 5 anos de idade, vi a minha mãe arrumar minhas coisas em 2 sacolas plásticas, me abraçar, me pedir perdão e dizer que me amava e estava fazendo o melhor para mim. Hoje digo que mesmo com aquela dor, foi a decisão mais acertada. Só quem é mãe entende dessa dor. Só quem é mãe sabe o que é a dor de ter que entregar o seu filho, de ter que separar do seu filho. A minha mãe escolheu me amar, mesmo isso representando uma dor em sua alma. E era essa educação que a minha avó paterna me deu durante toda a minha vida. Minha avó paterna foi esse sopro suave de Deus em minha vida. Uma mulher que também experimentou muito sofrimento desde a sua infância, mas que tinha uma fé firme e era uma mulher de fibra, mas tinha muito amor. Um amor que se assemelha ao amor de Deus, um amor que nos quer bem. É esse amor que Ele tem por nós. Ele nos dá o melhor todos os dias. A minha avó sempre me lembrava desse amor de minha mãe por mim e me dizia o quanto meu pai poderia me oferecer uma qualidade de vida melhor do que ela. Hoje eu entendo que tudo aquilo ali era necessário, pois começava a partir dali um tempo de libertação agora para o meu pai. O Espírito Santo de Deus sempre me levou para os lugares e para as pessoas que ele desejava operar uma cura. Ao longo dos anos que eu passei na criação com a minha avó, a minha mãe sempre que possível me visitava. Passei algumas férias com elas, mas não era tão fácil para ela estar constantemente comigo, principalmente por questões financeiras, já que ela já tinha outros filhos pequenos. Ela sofria tanto com essa distância física que em sua cidade, todos os cadastros que tinha, ela mantinha o meu nome ativo. Isso sem contar todas as lembranças de aniversário que ela guardava.
para um momento oportuno me entregar. Tudo isso porque ela alimentava a esperança de um dia eu retornar para os seus braços. O tempo passou, eu cresci e estava chegando a tão sonhada colação de grau. Mas um ano antes, a minha avó paterna se despediu de nós e um buraco se abriu embaixo dos meus pés, porque ela dava sentido. Ela me motivava a cumprir aquilo que ela queria, que era estudar e dar uma vida melhor à minha mãe. Não foi uma despedida muito fácil. Lembro de estar transferindo a minha avó, junto com meu pai e uma tia, numa Kombi de um amigo, pois no hospital do interior, onde ela tinha recebido o primeiro atendimento, não tinha uma ambulância disponível. Ainda no hospital, enquanto esperava por uma resposta sobre o estado dela, recebi o sopro suave da Virgem Maria. Ela que nunca esteve longe de mim, sempre caminhou comigo, me protegendo e me guardando. Eis que chegou a minha colação de grau. No dia, eu só conseguia chorar. Eu só chorava o tempo todo, porque tinha chegado ali aquele tão esperado dia e eu sentia a falta da minha avó. Ela que depositava muita confiança em mim. A minha mãe, com muito esforço, conseguiu estar presente e era aquela sensação de metade do caminho cumprido. Aquilo que a minha avó sonhava e idealizava estava se cumprindo uma parte ali naquele momento. Aquela promessa que fiz à minha avó estava acontecendo e eu sei que ela estava comemorando de onde ela estivesse. Como mãe sabe das coisas, o tão sonhado dia do meu retorno aos seus braços chegou. Voltei para ela já adulta. Comecei a trabalhar rápido e me esforçava em oferecer o melhor para ela e para os meus irmãos. Mas no meu coração eu sentia faltar algo e sempre me questionava em minhas orações, pedindo ao Espírito Santo clareza e discernimento para entender aquele cuidar melhor de minha mãe que minha avó tanto falava. Algum tempo depois, a minha mãe teve uma recaída da depressão e algumas peças começaram a se encaixar. Eu fiquei com as minhas irmãs, os meus irmãos ficaram com o pai deles e a minha mãe foi levada pela minha avó para ser cuidada por umas tias junto com ela. Após a sua recuperação, ela retornou e seguimos em frente. Mudamos de cidade e lá acompanhava muito a minha avó nas missas e nos encontros que tinha da igreja católica. Passado-se algum tempo, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que eu precisava liberar o perdão para algumas pessoas. E assim eu fiz, de coração aberto. Nesse mesmo tempo, comecei a pensar no meu casamento e dividia isso muito com a minha avó, agora materna. E ela ficava com o coração ardente de alegria por conta desse novo passo que eu estava dando em minha vida. No ano de 2012, faltando alguns dias para o meu aniversário, a minha avó materna também se despediu de nós. E esse foi um duro golpe para minha mãe, que alguns meses depois teve uma nova recaída, mas cuidamos dela e ela seguiu a sua vida. Em 2014, no meu casamento, o Espírito Santo me revelava que uma grande libertação aconteceria para mim, para minha mãe e para muitas das pessoas que participaram daquela celebração. Eu nunca vi a minha mãe tão plenamente feliz e os anos foram passando e eu e meu esposo estávamos participando de uma formação de um curso onde sentimos muito forte a presença de Maria Santíssima intercedendo por todas as graças que estavam sendo derramadas ali naquele momento. Esse também foi um curso que eu havia convidado minha mãe para participar, mas como também era aniversário do meu irmão naquele mesmo final de semana, ela foi visitá-lo. Após alguns dias, tive um sonho muito turbulento, mas no final dele aparecia para mim Jesus Eucarístico me dando grande paz. Uma semana depois, meu irmão teve crises convulsivas e foi parar no hospital. A minha mãe me ligou e eu fui encontrar ela. Acalmei ela e disse que ficaria tudo bem, que resolveríamos tudo. Assim fizemos, levamos ele para outra cidade e assim começou as consultas e o tratamento com ele. A minha mãe confiava em mim. Em meio a tudo isso, a minha mãe já não estava muito bem e os sinais da depressão começavam a aparecer ali. Então, resolvi levar a minha mãe
o meu irmão e a minha irmã caçula para a minha casa. E assim começou os dias não tão fáceis que já vivi, né? Levei a minha mãe para o médico que já acompanhava ela das outras vezes. Começamos o tratamento, mas ela não dava sinais de melhora. Mantinha as orações, pois elas eram que me mantinham firmes de pé. Eu tinha que cuidar do meu irmão e da minha mãe ao mesmo tempo. E chegou ao ponto da minha mãe não querer mais receber a alimentação. E a gente tinha que fazer aviãozinho com a comida para poder se alimentar. Mas até aí ela ainda estava de pé. 15 dias se passaram em meio a todo esse vendaval. E eu só dizia a Deus que fosse feita a vontade dele, que eu não desistiria e não largaria da mão de minha mãe. Depois tivemos que internar ela por 2 dias, porque ela parou totalmente de se alimentar e de se hidratar. A minha tia, a irmã caçula dela, nos ajudou e foi uma presença muito importante durante todo o processo. Mesmo que eu quisesse, jamais eu conseguiria pagar por tudo que ela fez para nos ajudar. Depois do retorno da minha mãe do hospital, ela ficou totalmente acamada. Passou a utilizar fraldas. Para alimentá-la, a gente precisava usar uma seringa, né? Aliás, para alimentar, para dar medicação, para hidratar, tudo através de uma seringa. Eu e o meu esposo, um parceiro como jamais poderia sonhar em ter. Só poderia mesmo ter vindo de Deus. Todos os dias, a gente carregava ela para o banheiro, colocava sentada. Lá, com uma mão eu segurava ela para não cair e com a outra cuidava da higiene do seu corpo. Lembro de que para fazer a higiene bucal dela, sentava do seu lado, com gases, cotonete, água e enxaguante bucal. Já na última semana dela conosco, quando a minha tia chegou para ficar com ela, porque eu iria levar meu irmão para uma consulta, lembro de quando minha tia abaixou para beijá-la, ela respondeu com um abraço, e aquilo encheu meu coração de alegria. Naquela mesma semana, mesmo naquela condição que ela estava, ainda me mostrou como ela me amava muito mais. A minha prima, que era colega dela, chegou para visitá-la bastante feliz, falando com ela: "Tia, meu amor, parabéns, passamos de ano, concluímos o ensino médio." E ela olhou para mim e uma lágrima rolou dos olhos dela. É como se ela estivesse me dizendo: "Foi para você." Sim, depois de eu muito insistir, ela havia voltado a estudar. O fato dela ter abandonado os estudos por minha causa, entre aspas, era algo que mexia muito comigo ainda, e ela sabia disso. Chegou o Natal e o nosso pároco tinha nos pedido que acendêssemos uma vela na noite do Natal, para celebrar a chegada do menino Jesus. Eu e meu esposo ganhamos 2 velas no encontro de casais e no fundo tinha a seguinte frase: "Acenda uma alma para Deus." E foi literalmente o que fizemos naquele dia. Acendemos as velas, fizemos orações pelos doentes e em especial a minha mãe. E ali eu disse novamente a Deus: "Seja feita a vossa vontade." Naquela mesma noite, recebi um telefonema da minha irmã, que estava em outro estado. Ela queria saber sobre a minha mãe. Falamos por alguns minutos e assim que se encerrou a ligação, eu ouvi uma voz interior, o próprio Espírito Santo, dizendo para eu ir até o quarto. E assim eu fiz. E quando cheguei lá, a minha mãe já estava com a respiração muito fraca. Chamei meu esposo e logo liguei para a equipe de socorro. A minha irmã ligou para minha tia, que logo chegou com meu outro irmão e o meu cunhado. A equipe de socorro chegou e colocamos ela na ambulância. E mesmo em meio a toda aquela situação, uma grande paz e tranquilidade tomava conta do meu coração. Na equipe de socorristas estavam o consagrado, a peregrina, o iluminado e aquele que sabe. Eles adotaram todos os procedimentos necessários para reanimar minha mãe, mas o técnico de enfermagem, um antigo colega de trabalho, fez um sinal negativo com a cabeça para mim, me dizendo que ela estava partindo. Percebi ali como a sensação de impotência é absurdamente cruel. Imediatamente, no meu íntimo, comecei a falar com a Virgem Maria.
tu és a mãe de todas as mães. A partir daqui, eu só posso te pedir que segure firme na mão da minha mãe e não solte de jeito nenhum. A minha mãe faleceu às 23h30 do dia 25 de dezembro de 2018. Ela tinha 52 anos. A partir dali, cuidei de todos os detalhes do funeral, de avisar os mais próximos e consolar os meus, mesmo com a alma dilacerada. Do meu pai, recebi um abraço emocionado e ele me disse para eu ficar bem e que ela era especial. Eu respondi para ele: claro que sim, é a minha mãe. Aprendi que as lágrimas nem sempre é sinal de tristeza. Só consegui chorar a morte da minha mãe um mês depois, algo natural para mim, pois não consigo responder a experiências dolorosas automaticamente com choro. Mas não imaginava o quanto isso poderia incomodar as pessoas. As pessoas que se diziam estar muito preocupadas comigo, na verdade, não aceitavam a paz de espírito que o próprio Deus estabeleceu em meu coração. Elas ficavam incomodadas pelo fato de eu não ter ficado doente em cima de uma cama, para poder culpar a memória da minha mãe. E para mim, seria a última pessoa da face da terra a qual eu teria a ousadia de culpar. Se eu ficasse doente, era por minha culpa e por minha escolha, e não por causa da minha mãe. A minha mãe me amou do início ao fim da sua vida, acima dela mesma. Ali pude entender por completo. Todas as vezes que nos falávamos, pedia a bênção a ela para um novo dia, dizia que a amava, ela sempre me respondia dizendo: eu lhe amo muito mais. Hoje vejo quanta verdade tinha nessa frase, graças ao discernimento que o Espírito Santo me deu e me dá, não apenas para curar a mim, mas a tantas outras pessoas que Ele deseja alcançar através de mim e de tantos outros que têm se levantado e lhe dado livre acesso. As pessoas falam comigo dizendo que eu devo odiar o Natal, e na verdade elas se surpreendem com a minha resposta. Seria muita falta de maturidade da minha parte odiar o Natal. Hoje eu amo muito mais o Natal por todo o significado e toda a representação que ele tem para mim. O meu Salvador, Jesus Cristo, o próprio amor, resgatou a minha mãe para ele no dia em que comemoramos o seu nascimento, a nova esperança no meio de nós. Eu só tenho gratidão por tanta demonstração do seu amor em minha caminhada. Deus nos ama muito e incondicionalmente. Hoje, Ele utiliza da minha figura ou imagem humana para que você possa aceitar mais facilmente que Ele deseja ardentemente curar você. Era o que Ele me dizia: ressignifica, minha filha. Olha para a sua dor e enxerga a dor e o sofrimento de tantos outros à sua volta. E em silêncio, nas minhas orações, eu sempre falava com Deus. Como que eu, que ainda estava aprendendo a andar, a dar os primeiros passos aqui sem a minha mãe, poderia ajudar alguém? Mas, movida por essa fé, fechei os olhos e coloquei o pé, na certeza de que Deus estava colocando o chão. E foi exatamente assim que se deu. 2 meses depois da morte da minha mãe, uma pessoa a qual eu tinha muito carinho, estima e gratidão, foi diagnosticada com câncer. E eu e o meu esposo mergulhamos de cabeça no sentido de ajudá-la. Aliás, ela estava me ajudando, porque aprendi que quando a gente ajuda a curar as feridas de alguém, também as nossas feridas são curadas. Todas as vezes que conversava com ela, ela sempre me dizia que olhava para mim e enxergava muita força. E eu sempre respondia para essa pessoa: tudo que você vê em mim é fruto da graça de Deus. Muitas pessoas sempre perguntam sobre o nome da Maria personalizados, se é o nome da minha mãe, se é o meu nome. Então, posso dizer que a minha mãe foi grande incentivadora de todo esse amor em forma de mimos. Todas as vezes que eu fazia um trabalho no anonimato e mandava as fotos para ela, ela me respondia dizendo: mulher, caçupimpa, tem que botar na internet. Infelizmente, ela não viveu para ver a Maria ganhando as suas primeiras redes sociais em maio de 2019.
mas tenho certeza que ela acompanha tudo lá do céu. O nome Maria, o mais lindo que possa existir, vem da devoção. Tão certo assim. Vem da minha devoção a Maria Santíssima. O meu nome de batismo e civil é Lilian. E após a consagração, que é a renovação das promessas batismais, eu agreguei o Maria ao meu nome, algo que só veio complementar, porque por toda a minha vida, as pessoas próximas e as não tão próximas sempre me chamaram por Lilian Maria. Em tudo isso, quero dizer para você que está aí sofrendo pela partida de alguém, se culpando, com pena de você mesmo. Levante-se. Existem muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitos parentes seus por esse mundo, precisando que você faça algo por eles hoje e agora, desejando a cura para si e que também sejam curados. Sempre pensamos em ganhar na Mega para poder ajudar as pessoas, principalmente as que estão longe, em outros continentes. Mas essa é só uma mentira que inventamos para nós. A pessoa que precisa de ajuda não pode esperar você ganhar na Mega. Precisa da sua ajuda hoje e agora, com esse pouco ou quase nada que você tem. E ela não está longe, em outro continente. Está muito próxima, muitas vezes do seu lado. Amor, carinho, atenção, abraço, escuta. Você pode e deve fazer mais. A pessoa que você amava partiu e deixou um legado, completou a missão e se doou por você. Isso para que você possa focar e continuar a caminhada daqui para frente, mesmo com saudades de tudo que ela representou para você, mas não afundado nas dores e no sofrimento. O quanto antes você entender que a dor nos ronda, mas que não podemos ficar presos nessa redoma, mais rápido você vai enfrentá-la. Não se trata de problemas com outras pessoas. Trata-se de você encarar você mesmo. E só conseguimos fazer isso olhando para dentro de nós. Porque muitas vezes temos uma forma egoísta, disfarçada de amor. Preferimos a pessoa sofrendo do nosso lado para evitar o nosso próprio sofrimento. Isso mostra a nossa falta de compaixão e maturidade espiritual. Enterre verdadeiramente os que partiram. Nós não somos educados para a morte. Nascemos e a cada história contada, no final dos contos, nos falam que as pessoas viveram felizes para sempre e não que tiveram dias não tão bons. Se renove e se reinvente em Jesus Cristo. E isso inclui os cuidados também com você e com a sua autoestima. Após a morte da minha mãe, a minha irmã caçula continuou morando conosco. O meu irmão, após alguns meses, foi morar com meu outro irmão e o pai dele na casa da minha mãe. A minha irmã, que estava em outro estado, retornou para casa. Eu e o meu esposo seguimos aguardando o cumprimento da promessa dos filhos em nossa vida. Por enquanto, vamos vivendo a alegria de ter os seus pequeninos no meio de nós. Atualmente, a vida nos presenteou com uma filha de 73 anos, para amar, aprender, cuidar e ensinar. Ela é a irmã da minha avó materna, minha tia e também a mãe do meu esposo. Sou extremamente grata a Deus por tudo e por tanto. Por todas as pessoas no processo da minha mãe, pela minha família, pelos meus amigos próximos e distantes, pelas pessoas que ajudaram, pelas que se omitiram, pelas que tiveram mergulhado em seus problemas. Louvo e bendigo a Deus por cada uma dessas pessoas tão importantes para nós. A depressão, minha gente, é uma doença e não frescura. Cuidem e façam tudo o que puderem pelas pessoas enquanto elas estão por aqui, porque depois que elas partem, cabe a nós ressignificar e cuidar de tantos outros. A todos os filhos, cuidem com o amor de seus pais. Deus nos criou para a liberdade e felicidade eterna. Você lembra quando teve um tempo de qualidade para você, para a sua família, para os seus amigos desafetos? Quando você cuidou com carinho e honestidade da sua saúde física, mental e espiritual? Você é herdeiro e tem direito a todas as graças que o Espírito Santo quer dispensar sobre você. Mude sua mentalidade. Aceite quando a pessoa não quiser algo. Tá tudo bem. Ela tem tanto direito de não querer, tanto quanto você tem de querer algo. Liberte-se e busque a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Engana-se quem pensa que prosperar
tem a ver só com dinheiro. Dinheiro é consequência, minha gente. Todos os dias, Jesus Cristo derrama abundantemente graças em sua vida pela intercessão de Maria Santíssima. E isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com a verdade. Se você tiver com o coração aberto para a verdade, você vai recebê-la. Jesus Cristo é a verdade, Ele mesmo diz isso. Encerro por aqui, dizendo da minha gratidão por tantas mulheres de fé e de fibra que sempre me cercou. Cada uma delas com sua particularidade e lição. Mulheres incríveis e fortes no amor. Desejo que o Espírito Santo abrase o seu coração e dispense todas as graças pela intercessão de Maria Santíssima, toda a cura e libertação na minha, na sua e na vida de todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu negócio e o faça prosperar abundantemente. Eternizo aqui as minhas palavras e dedico esse vídeo à memória da minha mãe. O amor me tocou e ensinou que amar é decisão.